Fala galerinha, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que chama gravitação universal, tá bom? É um assunto, na verdade, muito rico, muito complexo e que gera muita curiosidade nas pessoas, tá bom? Vou acabar falando, vou tentar ser sucinto, mas é difícil, porque tem muita coisa interessante aqui para vocês, beleza? Então, só para começar, para vocês entenderem, o que é a gravitação? A gravitação vai estudar o movimento dos corpos celestes. O que é o movimento dos corpos celestes? Tudo que é no céu. Então é tudo aquilo que você vê no céu, beleza? Então a ideia é entender esse movimento e saber o que são essas coisas. A gravitação ela surge por necessidade humana, né? Por necessidade de principalmente entender, né? E utilizar os astros para medir o tempo, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui nesse programinha, só para a gente, né, ter um exemplo. Então aqui está marcado, né, as constelações, mas eu vou tirar. Então, o curioso é o seguinte, né, as pessoas quando olhavam para o céu, elas viam os elementos que todos nós conhecemos, né, como lua, como sol, aqui está de dia, né, então dá para ver praticamente só o sol. Mas quando você começa a adiantar um pouquinho, vamos botar lá à noite para a gente ver. Ó. Vou deixar o programa rodando mais ou menos nessa velocidade. Então, à noite, já começam a aparecer mais elementos, né? Porque começam a aparecer as estrelas, começam a aparecer a Lua, alguns planetas já começam a aparecer. Vou ver se aqui aparece algum planeta para a gente mostrar. Mas, enfim, é claro que aqui está muito rápido o movimento, né? Quando a gente observa o céu, a velocidade desses astros é mais ou menos essa que está sendo colocada aí para vocês agora. Então não dá muito bem para a gente perceber que eles estão se movimentando. Mas, se a gente ficar um bom tempo olhando, ou se a gente registrar a posição de uma estrela ou de um planeta e depois de um tempo voltar para comparar, a gente vai ver que eles mudaram de posição. Então, a primeira coisa que as pessoas perceberam era isso, que os corpos que estavam no céu, eles se movimentavam. Então, vou acelerar aqui um pouquinho para que a gente consiga perceber esse movimento. Então, os corpos que estão no céu, eles se movimentam, tá bom? Então, essa foi a primeira coisa. Outra coisa importante que foi percebida pelas pessoas é que esse movimento era regular, ou seja, depois de um certo tempo, eles sumiam e apareciam novamente. Então, o Sol aparecia depois de um certo tempo, a Lua aparecia depois de um certo tempo. Então, o Sol foi o principal, né? Então, o movimento do Sol, aparente, né, o movimento aparente do Sol, para quem estava na Terra, né, deu origem ao conceito de dia, né? O que é o dia? É o tempo que o Sol demora para sumir e aparecer novamente, tá bom? E outras coisas, né, outros conceitos de tempo foram sendo criados a partir do céu. Um exemplo é a semana, né? A semana é, na verdade, o tempo em que uma fase da Lua demora para surgir. Um mês é o tempo em que todas as fases da Lua demoram para aparecer. Um ano, né, seria aquele tempo em que as estações do ano aparecem. E como é que a gente percebe as estações do ano? A gente vê que tem hora que está mais quente, tem hora que está mais frio, tem hora que chove mais e coisas do tipo. Tem hora que os vegetais, né, florescem, né? Quando a gente pensa em antiguidade, a colheita, né, era farta, tem hora que está muito frio, então a colheita era pequena. Então isso era tudo necessidade humana, pessoal. É isso que eu quero falar para vocês. Tudo bem? Então o estudo da astronomia e da gravitação começa nesse ponto. Agora, vou acelerar aqui para ficar ainda mais claro, né? Qual que é a primeira explicação das pessoas quando elas começam a olhar para esse tipo de coisa? Pô, é óbvio que a primeira explicação é a Terra está parada e tudo que está ao meu redor está girando, porque essa é a nossa impressão aqui da Terra, tá bom? Então, essa explicação que surge ainda na antiguidade, ela é conhecida como modelo geocêntrico, e a gente vai falar dele um pouquinho aqui bem rápido. Os principais, né, divulgadores desse modelo geocêntrico foram Aristóteles e Ptolomeu, e o outro que eu escrevi aqui, que eu esqueci como é que escreve, Tycho Brahe. Eu acho que é assim. Vou procurar aqui no Google rapidinho, para vocês não falarem que eu estou escrevendo errado, porque vocês gostam de criticar, tá certinho, Tycho Brahe. Então, olha só, qual que é a parada, né? Esses caras, né, foram os principais divulgadores do modelo geocêntrico. O Aristóteles ele cria uma explicação para o funcionamento do universo. Tá bom? Ele era um filósofo chamado de filósofo natural. E o básico que ele fala é o seguinte: já devem ter ouvido falar sobre isso em algum momento. Que o universo era formado por 4 elementos. Eram eles, né?
terra, água, ar e fogo. Na verdade, ele dizia que esses elementos compunham as coisas terrenas, ou seja, tudo que está na Terra era formado por esses quatro. E tudo que está fora da Terra, o Aristóteles dizia que era feito de éter. O que é o éter? O éter era para ser uma substância divina, uma coisa que a gente não sabe muito bem, que não pode ter na Terra, só existiria lá fora. Então, tudo que ele via no céu, ele dizia que era feito de éter. Então, luas, planetas, luas, né? Lua, planetas, estrelas, tudo feito de éter. E por ser divino, eles tinham que ter um movimento privilegiado, um movimento diferente. Então, o céu era frequentemente associado a deuses, né? E o curioso aqui, galera, era o quê? Na explicação para a composição do universo, a Terra era colocada no centro, por causa desse movimento aparente dos astros, né? Os planetas eram todos feitos de éter, beleza? Estavam todos circulando ao redor da Terra, planetas, Lua, Sol e estrelas, né? Tinha uma outra esfera aqui fora das estrelas e tal. Todo mundo circulando. E o mais importante, todos fazendo uma órbita circular. Por que essa órbita tinha que ser circular? Porque se era todo mundo feito de éter, se era tudo divino, o movimento tinha que ser perpétuo, ou seja, tinha que acontecer sempre. E tinha que ser uniforme, tem que ser sempre a mesma velocidade. E o círculo é um desenho, né, uma figura que não tem nem começo nem fim. Então ele deveria representar esse movimento perfeitamente, beleza? Aristóteles viveu aí por volta de 300 a.C., só para você ter noção de quanto isso foi criado, né? Só que depois de um tempo, alguns probleminhas começaram a aparecer. Vou tentar mostrar para vocês aqui, lá na internet. Vamos lá. Esse aqui ainda não. É esse aqui, ó. Quando a gente começa a acompanhar o movimento dos planetas no Sol, eles começam a fazer esse tipo de movimento, tá? O que seria isso aqui? Se você tirasse várias fotos da posição de um planeta no céu, você ia ver que ele fazia algumas voltinhas, isso ao longo de meses, tá bom, galera? Eu tenho aqui um desenho um pouco melhor. Esse aqui é muito bom, ó. Então, ó, quando você vai, o mais forte seria o planeta, né? Os de trás seriam as estrelas. Primeiro, como é que a gente diferencia planeta de estrela? Deixa eu voltar lá para aquele aplicativo para fazer essa diferença com vocês. Porque os planetas a gente consegue enxergar a olho nu, tá, galera? A gente não precisa de telescópio, não, para enxergar os planetas, os 5 primeiros planetas. Eu vou acelerar aqui para vocês verem. Ó, aqui eu tenho planetas, né? Mercúrio está pertinho do Sol, Vênus, e tenho outros que vão aparecer daqui a pouco aí. O que acontece é que as estrelas, elas sempre aparecem nas mesmas posições. Os planetas não. Os planetas, quando a gente olha para o céu, eles se movimentam entre as estrelas. Então eu vou botar aqui uma constelação só para vocês verem. Deixa eu ver quando aparecer Mercúrio novamente aqui, eu paro. Espera aí. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Vênus e Mercúrio, né? Deixa eu botar os nomes aqui para vocês verem. Ó, constelação de Áries, né? Então repara que Mercúrio e Vênus, eles estão próximo da constelação de Áries. Isso aqui é um pedacinho da constelação de Áries, ó, aqui é Touro, tá bom? Eu vou mudar o mês para vocês verem. Mudei bastante, tá? Mudei para o mês 6, estava no mês 4. Ó. Repara onde é que está Vênus agora. Ela está na constelação de Gêmeos, beleza? Então repara, a distância entre as constelações não muda. Então Gêmeos, Touro já passou, né? Já está aqui para baixo, já não dá para ver mais. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, Gêmeos e Órion, são constelações perto. Órion é conhecido como as Três Marias, né, o cinturão de Órion. Então, a distância entre essas estrelas, para quem está na Terra, não muda, a gente vê sempre a mesma distância. Então pode passar dias, vou passar aqui um dia para a gente ver. Vou botar direto aqui que é mais fácil. Eu vou passar um dia, vocês vão ver que a distância vai ser praticamente a mesma. Ó. Agora, ó, estou passando dias, olha o que está acontecendo com Gêmeos. Cada pulinho desse é um dia, né, com Vênus, ó. Repara que ele se movimenta dentro dessas estrelas. Então, os planetas eles foram diferenciados das estrelas por isso, porque eles tinham um movimento errado, que eles chamavam, conhecido também como movimento errante. Olha o Mercúrio ali embaixo também, tendo esse movimento errante, né? O que acontece é que se você começar a acompanhar esse movimento,
ele não é um movimento uniforme para quem está olhando aqui da Terra. Deixa eu botar aqui para baixo para ver se dá para a gente perceber por aqui mesmo, né? Por aqui eu acho que não vai dar. Mas esse movimento, ele acaba tendo um caráter retrógrado. E eu vou mostrar para vocês agora isso lá naquela foto que a gente estava. Então, olha só. Quando você começa a acompanhar, Mercúrio faz esse movimento no céu, ó, entre as estrelas, que ficou conhecido como movimento retrógrado, que a galera da astrologia aí gosta de falar que vai trazer coisa ruim, coisa do tipo, mas não tem nada a ver com isso não, tá bom? E isso era um problema para o modelo geocêntrico, porque no modelo geocêntrico tudo tinha que ser circular, o planeta não podia andar para trás, não poderia fazer um movimento retrógrado desse. Então as pessoas começaram a contestar esse modelo, mas conseguiram arrumar um jeito. Um cara chamado Ptolomeu, que foi o maior astrônomo da antiguidade, ele escreveu um livro chamado Almagesto, que é a Bíblia da astronomia antiga. Ele viveu por volta disso aqui, ó, de 150 depois de Cristo, né? Então repara que tem aqui 400 anos de diferença de Aristóteles para Ptolomeu. O Ptolomeu sugeriu a criação de ciclos chamados epiciclos, que seria mais ou menos o seguinte, ele falava o seguinte: os planetas eles não giram ao redor da Terra, eles giram ao redor de um ponto, e esse ponto sim gira ao redor da Terra, tá bom? E ele conseguiu explicar, né, esses círculos que Mercúrio fazia e que outros planetas também faziam, baseado nisso. Só que eu vou mostrar para vocês como é que ficava o desenho desse sistema, galera. Então, pessoal, esse era o modelo lá que o Ptolomeu propunha, né, com todos os epiciclos aí colocados, né, com as trajetórias dos planetas. Repara que é uma confusão muito grande. Então as pessoas começaram a propor modelos mais simples, tá bom? O primeiro cara que propôs, né, um modelo mais simples e que começou a ser levado a sério foi esse cara aqui, ó, Copérnico, tá bom? O Copérnico propôs um modelo heliocêntrico, que inclusive temos aqui o desenho. Na verdade, o que ele fez foi sugerir que se olhasse do Sol e não olhasse da Terra, e que nesse caso as órbitas seriam circulares, né? A ideia dele. Isso não foi levado tanto a sério assim, né, por diversos motivos. Um deles é que a Igreja Católica era muito defensora do modelo geocêntrico, já que o homem morava na Terra e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A Terra tinha que estar numa posição de destaque no universo, que era o centro, né, não podia estar no canto do universo. Então, diversos argumentos desse tipo foram criados. Um deles, por exemplo, falava sobre uma passagem da Bíblia em que Deus para o Sol para que uma guerra termine. E se Deus parou o Sol, né, então era o Sol que estava em movimento, não a Terra. Então esse modelo de Copérnico foi deixado de lado e as pessoas preferiram continuar com o epiciclo até o momento que surge um rapaz chamado Galileu. O Galileu ele vai viver depois de Copérnico, já na época do início do Renascimento, né? E o Galileu ele estudou a fundo tudo que o Copérnico fez, assim como tudo que Ptolomeu e Aristóteles tinham escrito antes, tá bom? E o Galileu ele teve a sorte de receber de presente um telescópio, que na época era um instrumento de guerra para fins militares, para você observar tropas longe, coisas do tipo, mas ele teve a ideia de apontar esse instrumento para o céu. E quando ele apontou para o céu, por exemplo, para a Lua, né? Deixa eu mostrar aqui os desenhos que ele fez da Lua. Aqui, ó. Ele aponta para a Lua e ele percebe que na Lua tem cratera, que a Lua tem morro. Então a Lua, como assim tem cratera? Se ela é feita de éter, ela tinha que ser perfeita, né? Tinha que ser toda bonitinha. Então aquele conceito anterior do Aristóteles já começa a cair por terra. E o Galileu não se satisfez apenas com a Lua, e ele começou a apontar o telescópio para outros lugares, por exemplo, para o Sol. Tem um desenho aqui que ele fez do Sol, ó. E aí ele viu que tinham manchas no Sol. E essas manchas, inclusive, mudavam de lugar dependendo do dia. Isso aqui são desenhos de Galileu. Tá bom, pessoal? Repara que isso, inclusive, fez com que Galileu polisse melhor as lentes do telescópio, porque ele achou que estava errado, que o telescópio estava ruim, estava sujo a lente. Então ele limpou, aumentou o poder de visão e mais uma vez apontou para o Sol e continuou vendo as manchas e as manchas mudando de lugar. Inclusive um fato curioso é que ele, né, a princípio apontou o telescópio para o Sol mesmo e acabou perdendo a visão de um dos olhos.
porque a quantidade de luz era muito grande, né? Nunca aponte um binóculo, um telescópio ou qualquer instrumento óptico para o Sol, porque você corre o risco de perder a visão, tá bom? E depois, como é que ele fez esses desenhos? Ele apontava o telescópio, saía da frente, né? Deixava a imagem ser projetada em uma tela, em um papel, e ele desenhava no papel a imagem. É por isso que ele fez esses desenhos aqui, tá bom? E depois, galera, ele fez ainda outras observações. Por exemplo, de Vênus. Quando ele olhava para Vênus, deixa eu ver se eu acho um desenho melhor aqui para mostrar para vocês. Esse é o desenho que ele fez. Eu falei Vênus, mas era Júpiter. Na verdade, quando ele olhou para Vênus, ele viu que Vênus tinha fases muito semelhantes à Lua, que deixou ele surpreso, né? Mas esse aqui é o melhor de todos. Vocês estão vendo pontinhos? Isso aqui é Júpiter, tá? A bolinha maior é Júpiter. Ele via que Júpiter tinha estrelinhas que estavam sempre próximas a ele. E que dependendo do dia, essas estrelinhas iam mudando de posição. Às vezes apareciam 3, às vezes 2, 3, 3. Aí 4, como assim 4? Apareceu uma estrela do nada e depois ela sumia de novo. Quer dizer, a hora que ela não estava aparecendo, quer dizer que ela estava atrás de Júpiter. Ou seja, tinha um corpo circundando Júpiter. Então, todo esse modelo anterior estava errado. Porque aqui todo mundo tinha que estar circulando ao redor da Terra. Se tem alguém circulando ao redor de Júpiter, isso aqui é furada total. Beleza? Então, começou-se a tentar pensar em uma nova explicação para um universo heliocêntrico e não mais geocêntrico. O Galileu foi usar as ideias de Copérnico e tentou descrever. O Galileu escreve um livro, né, sobre essas descobertas dele com o telescópio, que chama Diálogos sobre os Sistemas de um Novo Mundo, se eu não me engano, é esse o nome. Esse livro é colocado no índex da Igreja Católica, ele é proibido, e Galileu ele é condenado e obrigado a se retratar em praça pública, porque ele sugeria que a Terra estava em movimento naquele livro. Galileu vivia na Itália, que era completamente dominada pela Igreja, né? Isso é interessante, né, para a gente entender o contexto daquela época, tá bom? E o Galileu acaba morrendo em prisão domiciliar. Isso porque ele era muito próximo ao Papa. Provavelmente, se ele não fosse, ele teria sido executado ou algo do tipo, tá bom? Tem até uma piadinha que o Galileu ele foi excomungado nessa época por causa disso, tá, pessoal? Por desavenças com a igreja no sentido de conhecimento mesmo. Ele estava apresentando ideias novas e que iam de encontro com que iam contra, né, alguns dogmas religiosos. O Galileu foi excomungado à época e ele só foi perdoado, vamos dizer assim, com o Papa João Paulo II. João Paulo II foi o Papa antes do Ratzinger, né? Nos anos 90. Então, nos anos 90 agora, em 1990, por aí, o Galileu foi perdoado. E ele foi excomungado em 1600 e alguma coisa, que era a época que ele vivia. Então tem a piadinha de que o Galileu ficou no inferno, né, de 1600 e pouco até 1990, e então tiraram ele do inferno, porque ele foi perdoado. Enfim, piadinha, né, de mau gosto, mas acho que vale a pena para reflexão aí de como o conhecimento foi sendo criado ao longo dos anos. Curioso. Ao mesmo tempo, né, contemporâneo ao Galileu, existia um astrônomo muito famoso chamado Tycho Brahe, que vivia no que hoje é conhecido como Áustria, né? E esse cara não sofria tanta influência da igreja, mas ele era um profundo defensor do modelo geocêntrico. Ele tinha o melhor observatório da Europa. O que é um observatório? Era uma casa em cima de um monte com alguns instrumentos simples, tá? Ele nem tinha o telescópio que o Galileu possuía, beleza? Então ele tinha uma série de observações, só que ele não era muito bom em matemática. E o Tycho Brahe, para fazer as contas, né, para conseguir calcular as coisas, contrata um cara chamado Kepler, que era um cara muito bom em matemática e em retórica, em argumentação. O Kepler era um cara extremamente religioso e isso é importante para a nossa discussão, principalmente, né, porque a gente já falou de como a religião, né, influenciou a vida do Galileu. Mas ele nasceu num mosteiro protestante, praticamente, né? Ele foi criado a vida toda num mosteiro protestante. Então, ele acreditava muito em Deus. E contrariar essa ideia do geocentrismo para ele era muito complicado. Então, é esse o ponto onde eu quero chegar. Kepler tinha suas crenças, mas quando ele pega os dados do Tycho Brahe e começa a estudar, ele acaba tendo
ele acaba percebendo alguns comportamentos que não estavam de acordo com as suas crenças, beleza? O que o Kepler fez? O Tycho Brahe tinha as posições de alguns planetas no céu, principalmente Mercúrio. E o que o Kepler tinha que fazer era desenhar. O Tycho Brahe propôs para ele assim, qual é a órbita do planeta Mercúrio, né? Qual é o desenho que Mercúrio faz no céu. Então o Kepler tinha essa missão de desenhar a órbita de Mercúrio. Para você que não está entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer, é como se eu falasse para você assim, ó, x e y, eu te dou valores, sei lá, 1, 2, 3, aqui 2, 4, 8. Se eu pedisse para você fazer um gráfico disso aqui, eu imagino que você conseguiria, porque são dados simples, né? Então era mais ou menos isso que o Kepler tinha que fazer. Ele tinha posições de Mercúrio no céu ao longo do tempo e ele tinha que desenhar um gráfico. Só que as posições eram posições em funções de ângulos e tal. Era mais complicado do que um gráfico no eixo cartesiano, como vocês estão acostumados. Então o Kepler demorou 7 anos para conseguir fazer isso. E quando ele termina, o que ele conclui é assustador, porque ele conclui que os planetas não giram em torno da Terra, e sim em torno do Sol. Só que o Sol não está no meio da trajetória. O Sol está afastado, ele está num cantinho da trajetória. E a trajetória não é circular, a trajetória é uma elipse, que é um círculo meio achatado. Beleza? Então, galera, isso quebra muitos paradigmas que estavam estabelecidos antes, tá bom? Então agora, existe um ponto em que o planeta passa perto do Sol, que chama periélio, e existe um ponto em que o planeta passa longe do Sol, que chama afélio. Importante, o que dá veracidade para os dados do Kepler, para o modelo do Kepler? É que ele fez em cima de dados matemáticos. Então, quando você pega os dados que eram verdadeiros, faz as contas, você acha isso. E com isso ele conseguia prever, ó, em tal dia, em tal hora, Mercúrio vai estar ali. A pessoa olhava, Mercúrio estava lá. Então, isso deu veracidade para o modelo. Então, era muito difícil contestar esse modelo, principalmente por causa disso, tá bom? Então, as órbitas são elípticas e não circulares. Repara que a gente sai de estar no centro do universo para estar girando ao redor de alguma coisa que não está no centro do universo, que está deslocado um pouquinho do centro, beleza? Que nem é o centro do universo, mas isso aí é papo para outra aula. Além disso, o Kepler conseguiu perceber algumas outras coisas, que, por exemplo, toda vez que um planeta, né, na sua trajetória, percorre uma área em um certo tempo, ele sempre vai percorrer a mesma área em tempos iguais. Como assim? Imagina que um planeta vem de A para B, e vamos falar que ele demorou, sei lá, 20 dias para vir de A para B. Se você conseguir calcular essa área aqui, você vai achar um valor. Em outro momento da trajetória, se o planeta também demorar 10 dias para se movimentar de um ponto a outro, essa área aqui vai ter exatamente o mesmo valor, tá bom? Então aqui no caso seria assim, ó, A1 e A2 seriam iguais se o tempo de A para B foi igual ao tempo de B para C. Depois eu mostro um pouquinho melhor de B para C, não, de C para D. Depois eu falo um pouquinho melhor para vocês sobre isso, porque o tempo da aula já está bem grande, né? No ao vivo a gente fala melhor, mas isso aqui faz com que a velocidade no periélio, ou seja, perto do Sol, seja maior do que a velocidade no afélio. Ou seja, o planeta ele acelera e freia, ele faz um movimento acelerado e retardado, que é extremamente curioso também, baseado em tudo que a gente já falou antes. E a última lei do Kepler foi conhecida como lei dos períodos. Para quem não sabe, período é o tempo de uma volta, tá bom? Então, basicamente aqui, quanto mais longe do Sol, mais ele vai demorar para dar uma volta. Só que essa relação ela não é linear, ela depende do quadrado e do cubo. Então, o quadrado do período de um planeta dividido pelo cubo do seu raio, o raio seria a distância do Sol até a órbita. É uma elipse, então não tem raio, aí a gente vai falar em raio médio. Mas na maioria das questões vai falar assim, considere a órbita circular, até porque essa elipse é quase uma circunferência, tá bom? Mas é para outra aula. Então, período ao quadrado dividido pelo raio cubo é constante. Então você pode comparar de um planeta com o de outro, belezinha? Então são essas as 3 leis de Kepler. Galera, esse assunto é muito rico, muito importante, falei demais, eu sei, estou tentando ser um pouco mais rápido agora, mas a construção, né, dos modelos é importante pra caramba e cai muito no Enem também, que é a história da ciência, tá bom? Então até a próxima.